Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercados em geral, day trade, position e swing trade. E hoje, a pedido de um inscrito, nós iremos falar das ações da empresa Recrosul. Então, vamos para a vinheta e bora para o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente de caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam citados. A análise de hoje está sendo feita a pedido de um inscrito e caso você tenha dificuldade de encontrar informações sobre uma empresa específica, se inscreve aqui no nosso canal e deixa aqui nos comentários o ticket e nome da empresa que eu vou tentar, na medida do possível, te ajudar. Bom, então vamos lá. Bom, a Recrosul inicialmente, para a gente fazer um review básico da empresa, antes de falar dos números, foi fundada em 1954 em Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Iniciou fabricando refrigeradores comerciais, sorveteiras, balcões frigoríficos e camas frigoríficos modados. Por volta de 1970, desenvolveu vagões frigoríficos para a extinta Rede Ferroviária Federal e, ao final dos anos 70, ficou conhecida pela fabricação dos ônibus de chassi, articulados, conhecidos como minhocão por alguns, também semi-reboques, entre outros. No início dos anos 80, iniciou a produção de componentes para refrigeração, armazéns frigoríficos e túneis de congelamento. Em 1985, abriu capital na Bolsa de Valores e em 2005 entrou com pedido de recuperação judicial, sendo que em 2008 foi adquirida por um grupo de investidores, saindo ainda neste ano da recuperação judicial. Após esse período, a empresa passou por uma estruturação e remodelagem de negócios. Baseado no fraco rendimento do setor de refrigeração industrial, os acionistas decidiram focar em negócio do setor de implementos rodoviários, produzindo semi-reboques frigorificados e tanques para combustível, alimentos e demais derivados líquidos, levando a um bom desempenho entre os anos de 2010 e 2013. Passando por um novo declínio em 2014 a 2016, quando nós passamos por a crise aqui no Brasil também, momento na qual levou várias empresas do setor a fecharem as portas. Após isso, com a retomada do crescimento da economia em 2018, a empresa retomou seu crescimento e em 2019, quando adquiriu a Max Brasil Indústria de Tratores Agrícolas e, com isso, continuou o processo de remodelação de sua estrutura produtiva, melhorando a redação de produção de capital versus mão de obra. Bom, agora vamos para os números da empresa. Eu peguei um histórico da empresa no site Oceano 14, de 2011 até o presente ano de 2020, que não está fechado ainda. Inclusive, a empresa ainda não apresentou os balanços do seu terceiro trimestre de 2020. E assim que sair, eu vou dar uma olhada nos números e, de repentemente, eu faço mais algum vídeo complementar. Bom, olhando os números da empresa, dá para identificar com muita facilidade os dois momentos da empresa em distinto. O momento de 2011 até 2013, que a empresa vinha com a receita líquida crescente nos anos de 2011 a 2013, o custo automaticamente acompanhou a receita, porque se a receita líquida aumentou, o custo provavelmente aumentou porque a empresa passou a necessitar de mais material e automaticamente o custo de aquisição desses materiais aumentou. Resultado bruto da empresa crescente de 2011 a 2013, uma margem líquida razoavelmente boa para o setor, começando com uma margem de 12%, chegando a uma margem até
de 26% em 2013 e 50% em 2014. As despesas operacionais vieram caindo, o que é muito bom. Receita operacional caindo. O que é estranho é a margem de operação, que sempre foi negativa, mas veio ficando menos ruim, vamos colocar assim, até 2013, piorando em 2014. Receita financeira, uma coisa que me chama muita atenção aqui é que a empresa nunca apresentou, mesmo nesse período de melhora, um lucro líquido, e a margem líquida sempre esteve também negativa. Isso analisando um primeiro momento da empresa. O intervalo que nós temos de entre 2015, 2016 e 2017, iniciando praticamente em 2014, que foram os anos de dificuldade no Brasil para várias empresas, já dá para notar por aí que a empresa ela sofre muito nesses períodos de grande oscilação ou de grande dificuldade, ou seja, ela é uma empresa que não é, de certa forma, resiliente a variações de mercado. Nós vemos que a partir de 2018 a empresa começou a se reestruturar, 2018 a empresa começou a se estruturar, voltou a ter uma receita menor do que a receita de 2011, mas voltou a ter receita. Em 2019, a receita dela literalmente quadriplicou, mais de quadriplicou na realidade, e vem com uma receita boa em 2020, aparentemente maior do que a receita líquida de 2019. Os custos operacionais de 2018 a 2020 vieram crescendo, porém vieram crescendo proporcionalmente à sua receita líquida, e a margem bruta da empresa continua na mesma margem de 2011 e 2012, que é mais ou menos a margem que eu tive olhando das empresas do mesmo setor. Lembrando que essa é uma empresa que fica entre as 10 grandes empresas desse mesmo setor. Despesa operacional estável, receita operacional bem variável, margem operacional 2018 menos 100%, 2019 zero, 2020 5%, receita financeira negativa, porém, da mesma forma, ela continua aqui com uma informação que me deixa muito preocupado, que ela, com tudo isso, ela continuou com lucro líquido negativo. E com a margem líquida também negativa. Bom, balanço patrimonial. Vamos pegar só os dados de 2011, 2019 e 2020 para fazer uma comparação. Não precisa fazer muita coisa. Ativo total em 2011 era 77 milhões, hoje em dia 37. Circulante de 20, hoje em dia de 15. Caixa, ela continua sem caixa de 2011 até hoje. Recebível não muita coisa, não precisa entrar muito em detalhe. E o patrimônio líquido da empresa hoje é menor do que o patrimônio líquido de 2011. Né? O passivo dela melhorou, está menor. O passivo circulante também. Bom, não tem muito o que olhar aqui nos dados, os números já falam por si só. Opa, acho que pulou um slide. Não, pulou não. Bom, informações da empresa agora relativo ao segundo trimestre de 2020, que são os dados que estão, inclusive, no RI da empresa, que foi onde eu peguei essas informações. Ela fala que no mês de abril, primeira quinzena do mês de maio de 2020, foram marcados por uma forte queda da carteira de vendas, isso todo mundo sabe, mediante o problema com o coronavírus, e a partir da segunda metade do mês de maio, durante o mês de junho, tivemos um rebound, tanto na carteira de pedidos quanto na produção. O mês de junho foi o melhor mês da companhia nos últimos 2 anos. Por tudo isso, classificamos como sendo em V, ou seja, como se fosse uma recuperação em V, né? O que se esperava do mercado, o que se falou até hoje não aconteceu. Uma forte queda e uma forte recuperação. Foi um trimestre do mês de maio, entretanto, ao final do primeiro semestre de 2020, o prejuízo líquido da companhia foi reduzido em 34,8, passando de 2,1 milhões no primeiro semestre de 2019 para 1,3 milhões no primeiro semestre de 2020. As unidades faturadas alcançaram um total de 86 empreendimentos rodoviários, uma queda
de 7,5% em relação às 93 unidades do segundo trimestre de 2019, ou seja, eles venderam menos do que em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, levando a uma queda de 7,8% em relação ao faturamento bruto de 7,2 milhões contra 7,8 milhões entre o segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2019, respectivamente. Porém, ele diz que teve uma redução de 38,2% no prejuízo líquido, vindo para 372 mil ante 602 milhões no segundo trimestre de 2019. Teve uma melhor eficiência e redução de despesa financeira, foram responsáveis por essa variação. Em termos de resultado operacional, a margem bruta passou de 23,3% no segundo TRI de 2009 para 20,2%, ou seja, teve uma queda também na margem bruta, mas não foi tanta coisa. Bom, como ele diz, essa queda foi influenciada principalmente pelo aumento do GGF, né, que são os gastos gerais de fabricação e amortização e depreciação, e pelo critério de alocação de imóveis Fabril, que em 2019 estava sendo conhecido como despesa e já a partir de 2020 começou a ser reconhecido como amortização, ou seja, saiu de uma posição no balanço e foi para outro. Aqui ele fala sobre o volume de unidades faturadas. O S2001 foi de 147 unidades, entregamos 61 unidades no primeiro trimestre de 2020 e 86 no segundo trimestre de 2020, ou seja, teve um aumento em relação à entrega de unidades do primeiro T para o segundo T, com considerável crescimento de 41% entre os trimestres. Entretanto, frente às considerações anteriores, o segundo T ter sido um trimestre do mês e meio ainda em V, ficamos com 31 unidades a menos do que o primeiro semestre, em relação ao primeiro semestre de 2019, o que representou uma queda de 17,4%, ou seja, os números dela, para todos os efeitos, em relação ao mesmo semestre do ano anterior, estão um pouco piores. E temos aqui essa informação, inclusive, no nosso gráfico aqui abaixo. Olhando para os dados da empresa, trimestre a trimestre, comparando o segundo trimestre de 2020 com o segundo de 2019, ela teve uma piora nos seus números de menos 6,1%, na qual está aqui, 6.257 ante 5.875. O lucro bruto da empresa reduziu também em 18%, de 1.453 para 1.191. O EBIT da empresa teve uma piora da ordem de 38%, saindo de 184 para 114. O EBITDA ficou mais ou menos estável. As despesas financeiras foram melhores, teve uma redução em 38,2%. O lucro ou prejuízo líquido, para todos os efeitos, o prejuízo líquido foi menor do que o segundo trimestre de 2019, saindo de 602 milhões para 372 milhões. O lucro ou prejuízo para ação, ou seja, isso aqui é importante para quem é acionista, saber o quanto você teve de depreciação do segundo trimestre de 2019 para agora, e a depreciação foi de 0,00794 no segundo trimestre de 2019 e agora de 0,00491, ou seja, despiorou um pouquinho, né? Quantidade de ações circulantes continua sendo as mesmas. As margens brutas da empresa caíram de 23,2% no segundo trimestre de 2019 para 20,3% no segundo trimestre de 2020, com uma redução de 12,7%. O EBITDA da empresa teve uma melhora de 6,8%, saindo de 5,7% para 6,1%. O lucro líquido da empresa teve uma melhora, né, ou despiorou, pode-se dizer assim, de 34,2%, saindo de menos de 9,6% para menos 6,3%. Olhando os dados de balanço patrimonial da empresa, nós vemos que o patrimônio líquido diminuiu em 4,5%, saindo de 62.345 para 65.125. O caixa em equivalente teve uma queda de 66,9%, saindo de 7.445 para 2.464. Se você olhar
para o segundo trimestre ante o primeiro trimestre, só para fazer uma comparação, o valor também foi pior. Imposto a recuperar, menos 33,4% ante o segundo trimestre de 2019. Endividamento da empresa, para todos os efeitos, ficou estável, aumentou um pouquinho, 1,5%. Planos e pagamentos, menos 1,3%, saindo de 18,499 para 18,255. E os valores para recuperação federal entre tributos saem de 63,36 para 64,57, melhorou um pouquinho. Bom, destaque nesse segundo T, em termos financeiros, foi a manutenção do EBIT de 357 milhões, praticamente o mesmo número no segundo trimestre de 2019, que foi de 356, o que levou o EBITDA acumulado no S1 em 2020 a alcançar 261 milhões. Em igual período do ano de 2019, o EBITDA acumulou do S1 de 2019 foi de 2 milhões, isso melhorou bastante. Entretanto, esta geração de caixa medida pelo consolidado foi obtida com uma receita líquida de 6,1% menor no segundo trimestre de 2020 do que no segundo trimestre de 2019, e ainda com uma queda de 18% no lucro bruto da companhia entre os dois trimestres, em função ao menor faturamento no mês de abril e a primeira quinzena do mês de maio de 2020. Também houve uma menor diluição nos custos fixos. Bom, para finalizar as informações da empresa, no dia 7 de outubro, a empresa lançou um fato relevante, como se fosse um adiantamento dos números do faturamento da empresa no terceiro trimestre de 2020, na qual ela diz que o faturamento bruto do terceiro trimestre de 2020 alcançou o valor de 12,1 milhões, com crescimento de 64,6% em relação aos 7,4 milhões obtidos em igual trimestre do exercício anterior. E apenas a título de informação, o faturamento do terceiro trimestre de 2020 foi praticamente o mesmo apresentado no primeiro semestre de 2020. Ou seja, só o faturamento do terceiro trimestre de 2020 foi equivalente a todo o faturamento do primeiro semestre desse ano, que alcançou um valor de 12,4 milhões, também com um crescimento de 6,2% em relação ao primeiro semestre de 2019, cujo faturamento tinha sido de 11,69 milhões. O acumulado faturamento dos 9 meses de 2020 alcançou um valor de 24,5 milhões, com um crescimento de 28,8% em relação aos 19 milhões obtidos em igual período de 2019. As unidades faturadas no terceiro trimestre de 2020 foram 152 implementos rodoviários, com crescimento de 55,1% em relação ao igual trimestre do exercício anterior, onde foram faturados 98 produtos. O acumulado dos 9 meses de 2020 em unidades faturadas foi de 299 produtos contra 242 implementos faturados no acumulado dos 9 meses de 2019. Ou seja, para todo efeito, ela vendeu mais nesse ano do que vendeu no ano de 2019 sem crise, com um crescimento de 23,6%. Com esse nível de venda de produtos, a companhia continua figurando entre os 20 maiores fabricantes brasileiros de implementos rodoviários. Bom, foram esses os dados que eu apurei na empresa em relação aos seus números e a condição da empresa em relação ao último ano ante ao ano anterior. E se esse vídeo te ajudou ou acrescentou algo ao seu conhecimento, deixe seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Como também, se você não gostou do vídeo, pode deixar o seu dislike, não tem problema, porém, deixe seu comentário de por que você não gostou, para que nós possamos estar melhorando cada vez mais a qualidade dos nossos vídeos. A todos, muito obrigado e bons investimentos.